Boa noite a todos os meus irmãos e irmãs. Que Jesus nos envolva com a sua paz, com a sua bênção, nesse findar de ano, quando nos aproximamos de uma data especial, que é o Natal. Embora a gente saiba que pelas condições climáticas da época, é muito provável que Jesus não tenha nascido em dezembro. Mas o importante é nós sabermos que Ele veio, encarnou-se entre nós, esteve conosco, tenha nascido em dezembro, abril, agosto, não nos importa. Comemoramos o 25 de dezembro como sendo a data do seu nascimento. E o que realmente importa é a mensagem vivida que Ele nos passou e que jamais será ultrapassada. Ele é o governador geral do nosso planeta, engenheiro sideral que participou do processo de formação do nosso orbe desde a sua origem. Desde que os primeiros átomos, moléculas, começaram a se agrupar para dar origem a esse planeta, ao sistema solar, Jesus já participava e continua ativo até os nossos dias e por milênios e milênios, até que atinjamos também a nossa evolução. Jesus, Espírito altamente evoluído, desce das paragens celestes, desce do mundo espiritual, deixa a companhia dos anjos, de espíritos iluminados, para assumir o planeta Terra. Reencarna entre nós há 2000 anos, portanto, recente na história do planeta. 2000 anos nada representa diante dos quase 5 bilhões de anos de origem da nossa Terra, mas há 2000 anos Ele esteve aqui, encarnado, na condição de homem, espírito altamente evoluído, e nos trouxe a mensagem do amor, do perdão, da caridade, da benevolência para com todos. Jesus é o Rei Divino. Ele desce dessas paragens celestes para nos trazer a esperança, a certeza da imortalidade, a certeza do reencontro com os nossos entes queridos, que nos precedem na grande viagem através da morte, da decomposição do corpo físico, que nada mais é que um desencarne, deixar a carne, deixar a vestimenta estragada para podermos também adentrar a pátria espiritual. E Ele veio para nos trazer essa mensagem de certeza da continuidade da vida, certeza de que todos nós, através das sucessivas reencarnações, um dia atingiremos a perfeição. Nasceu em lar humilde, nasceu em condições precárias em termos de matéria, faltava-lhe uma cama, faltava-lhe tudo, mas Ele escolheu, desde o seu nascimento, dar a todos nós o exemplo da resignação, do amor, do perdão, passando pelas dores, pelas provas, porque Jesus não tinha nada a retificar em sua trajetória. Ele já era um espírito evoluído, espírito este que conquistara
essa condição angelical em outros mundos, em outros orbes, porque ele já era evoluído quando da origem do nosso planeta, sendo o principal engenheiro sideral. Então ele conquistou essa perfeição, reencarnando-se em outros mundos. E os espíritos afirmam, através de médiuns conceituados, como Chico, que é o maior exemplo que nós temos, que a evolução de Jesus em relação à nossa, ele está à nossa frente cerca de 20 bilhões de anos. 20 bilhões de anos em evolução. Dá para imaginar? É muito à frente. Então, quando a gente diz que nós precisamos seguir as pegadas do Cristo, claro, nós temos que procurar, por enquanto, imitá-lo, imitar Jesus, porque vivenciar da forma como ele vivenciou ainda nos falta muito, muito mesmo. Mas não podemos cruzar os nossos braços, não podemos alegar cansaço, alegar que ele é o Jesus, é o Senhor que está próximo do Pai, porque na verdade ele também passou pelo cadinho da dor, das experiências, até conquistar essa evolução. Ele foi criado como nós, simples e ignorante, há bilhões e bilhões de anos, é verdade, mas conquistou a perfeição, reencarnando-se muitas vezes em outros mundos. E nós estamos engatinhando nesse processo, mas já demos alguns passos. Já não estamos em mundos primitivos, estamos em um planeta de provas e expiações a caminho da regeneração. Estamos evoluindo, faltam só 20 bilhões de anos. Porém, apressar essa evolução, realizar esse percurso em 20 bilhões, ou em 15, ou em 10, depende de cada um. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos as escolhas, e nessas escolhas, acertadas ou equivocadas, nós vamos dando novos passos para frente, sempre, ou estacionando, nunca retrocedendo, nunca recuando na evolução. Aquilo que é conquista de cada um jamais se perderá, jamais. Não confundamos a situação social em que a gente se encontra. Eu posso hoje estar numa família abastada, eu posso estar hoje em uma família muito rica, ter muitos bens e, não sabendo usá-los, numa próxima reencarnar em um lar muito pobre, passando privações, necessidades. Isso não é retrocesso. O espírito continua evoluindo. É a prova que é diferente, porque tanto a riqueza quanto a pobreza são provas, e nós fracassamos muito mais, está no Evangelho, na condição de ricos, porque a riqueza nos incita ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. Muitos se colocam como superiores porque têm recursos financeiros,
ou porque tem uma inteligência brilhante, mas falta-lhes a sabedoria. Então, não há retrocesso nessa caminhada do Espírito. Assim, mudanças na condição, na posição social, provas diferenciadas para que os espíritos possam evoluir. Jesus foi um rei diferenciado, nós sabemos. Nasceu em um berço humilde, nasceu ali em um casebre, fala-se numa manjedoura, porque os animais muitas vezes adentravam as casas, mas essa sua condição de pobreza material foi a escolha para que ele nos desse desde o nascimento o exemplo da humildade, do amor. Como rei divino, não fez uso de nenhuma arma, não fez uso de nenhum recurso ilícito para dominar, ao contrário dos reis que o antecederam, que usaram o veneno, as armas, o sangue, lágrimas para poderem ocupar territórios, dominando povos, massacrando criaturas, irmãos indefesos. Portanto, os reis que o antecederam dominaram pela força, força física, força bruta. Jesus dominou pelo sentimento, pela conquista de corações. Jesus dominou através do seu exemplo de amor, de afeto, de perdão, de humildade, sendo verdadeiramente o Evangelho vivo. Embora o Evangelho tenha sido escrito posteriormente pelos seus seguidores, mas o Evangelho como boa nova foi o que Jesus viveu. Ele viveu o Evangelho, embora ainda não tivessem escrito o Novo Testamento. Ele viveu, exemplificou. Por quê? Qual é a mensagem que nós encontramos nos Evangelhos? Nós encontramos a mensagem do amor, do perdão, da caridade, da benevolência. E Jesus veio e viveu tudo isso. Trouxe a mensagem viva. E para a sua partida, depois dos 33 anos, no plano Terra, reencarnado, encarnado pela primeira vez aqui, na Terra, mas reencarnado se nós considerarmos as muitas outras reencarnações que ele teve em outros orbes. Então ele esteve entre nós e escolheu como forma de partida a cruz. Foi uma escolha de Jesus. Ele sabia tudo o que ele iria passar, todo o cálice que ele teria que ingerir, mas em nenhum momento Jesus fracassou. Ele exemplificou, ele simplesmente nos mostrou que é preciso tomar o cálice amargo. E quanto àquela passagem que num determinado momento Jesus teria dito: Pai, livra-me desse cálice, se for possível, mais ou menos isso, ele não estava dando mostras de fracasso. Ele estava reconhecendo as nossas fraquezas. As nossas fraquezas. E como nós podemos rogar ao Pai que nos dê forças. Se eu tiver que tomá-lo, que seja feita a sua vontade.
Então, diante da dor que bate à nossa porta, nós podemos orar, podemos pedir que nos liberte da dor, do sofrimento. Porém, se essa dor for mesmo necessária para que a gente evolua, que nós saibamos enfrentá-la com resignação e amor, sem revolta. Esse é o exemplo que o Cristo nos deixou, da resignação. E ainda na cruz, ele teve o olhar compassivo para a humanidade. O olhar compassivo. Mas Jesus, ali na cruz, sentindo dores, teve esse olhar compassivo? Sim, Jesus teve esse olhar compassivo. E ele não se sentia vítima do mundo. É muito diferente da nossa condição. Ele veio para exemplificar espírito missionário, na mais alta acepção da palavra, verdadeiramente como missão. Não tinha absolutamente nada a resgatar, nenhum débito a ser saldado. Ele já era perfeito há muito tempo, há muito tempo. Então ele podia, mesmo vivenciando aquela dor, ter esse olhar compassivo. E nós, o que podemos fazer nessa trajetória? Que a gente tenha esse olhar de amor, de carinho, quando estamos bem. Se não tivermos ainda a resignação, quando houver a dor, no sentido de olhar o irmão, aquele que caminha conosco, de forma compassiva, amorosa, porque a dor ainda nos faz gemer, ainda nos faz sofrer de uma forma muito diferente do Cristo. Que a gente tenha esse olhar compassivo, esse olhar de amor, quando estamos bem, sem nenhuma dor intensa. Porque ele, embora sentisse a dor, tinha o entendimento profundo, que ainda nos falta. Ele podia ter esse olhar compassivo, de extrema resignação, que nós procuremos imitá-lo, embora a gente saiba que são 20 bilhões de anos que nos separam da sua condição. E por estarmos nesse findar de ano, por estarmos próximos do Natal, a 2 dias do Natal, mesmo que ele não tenha nascido no 25 de dezembro, e é bem provável que não seja essa data, como nós a comemoramos, que em nossos corações haja espaço para a luz verdadeira, porque nesse momento nós temos à nossa volta muitas luzes, nós presenteamos os amigos, somos presenteados, nós demonstramos maior afeto até, porque o meio acaba nos levando a essa condição de maior afabilidade, doçura, esperança, as festas, as comidas, as bebidas, tudo isso faz parte da humanidade, na condição em que ela se encontra. Porém, a pergunta que fica para todos nós é a seguinte: e o espaço para Jesus? Onde estaria esse espaço para Jesus?
comidas, bebidas muitas vezes que acabam promovendo desordens, brigas, destruição. Mas a mensagem do Cristo não é a da baderna. A mensagem que Ele nos legou é a do amor, é a da fraternidade pura, cristalina, transparente. Então, comemoremos sim essa data, estendendo mãos amigas, recebendo os familiares, é claro. É o momento do encontro, é o momento do encontro. Então é natural que a gente tenha ali nesse dia um número maior de pessoas em casa, porque os familiares distantes vêm. Isso faz parte desse encontro, encontro com a vida, encontro com o amor, com as criaturas que fazem parte da nossa vida, os laços sanguíneos, os afetos. Aproveitemos igualmente essa data para a reconciliação. A reconciliação. Não deixemos para amanhã, porque não sabemos o que nos aguarda. Ainda hoje, um amigo passou uma mensagem sobre o nosso comportamento, uma mensagem na internet. Era uma senhora que ligava para o marido, não sei se alguém aqui já viu, dizendo o seguinte: venha para casa, nós queremos a sua presença. E ele, falando ao celular, dizia: mas eu lhe dou tudo, você pode trocar o carro quando quer, você compra aquilo que você quer, os nossos filhos têm tudo, por que você está reclamando? E aí aparece a morte com uma foice, dizendo que vai levá-lo naquele momento. É até meio comédia, sabe? E aí ele diz: não, mas e as minhas empresas, os meus negócios? Eu não posso ir agora, eu sou muito jovem. Quando é que você foi ao médico? Há muito tempo, eu tenho uma saúde de ferro. E os exercícios físicos, as caminhadas, você bebe, né? Você fuma. E aí a morte vai dialogando com esse senhor e diz a ele o seguinte: eu vou lhe dar 5 dias, depois eu virei buscá-lo. E nesse momento ele liga para a esposa: prepare as malas, nós vamos viajar. Mas como? Hoje? Esperemos o fim do ano. Não, é agora. Porque a morte ainda disse a ele: olha, você nunca levou sua esposa a tal lugar. O Ricardão vai levá-la, viu? E vai dialogando dessa forma com esse nosso companheiro, que só se preocupou em dar à família bens materiais, nunca a presença. Aí termina a historinha, né? Não mostra a morte vindo buscá-lo, não. Mas vem ao encontro do nosso posicionamento diante da vida, muitas vezes. Nós trabalhamos, nós nos preocupamos em oferecer à família o melhor, materialmente falando. Mas quantas vezes nós paramos para ouvir os nossos filhos, ouvir a esposa, ficar junto, dialogar. Ainda ontem, o meu netinho de 3 anos, ele disse assim, ele tentou falar comigo, eu sempre dou atenção porque é uma joia muito rara, né? Não tem nada melhor no mundo. Mas nesse momento eu estava falando alguma outra coisa para minha esposa e ele disse: vovó, o vovô não fala comigo. Olha que interessante. O que é que o ser humano precisa? Eu analisei, apesar de toda a atenção
que a gente dá de forma constante, num momento que você não parou para ouvi-lo, o vovô não me ouve, não fala comigo. Olha, 3 anos. E assim somos nós. A carência que todo ser humano tem é de afeto, é de presença. Não é de presente, é de presença, é diferente. Podemos até dar o presente, mas o presente é comércio, presença é vida, é luz, é amor. Repensemos nesse Natal qual tem sido a nossa atitude diante da vida, o que nós temos feito em relação à família, aos amigos, àqueles que trabalham conosco, aos nossos vizinhos. Pensemos em tudo isso e lembremos que há tempo para mudar. Sempre é tempo. Aqui eu coloquei crianças que se sentaram em seu colo, em seus joelhos, no colo de Jesus. Nós não sabemos os nomes dessas crianças. Está em um dos livros do Chico. Aliás, eu vou mencionar quais as obras que eu pesquisei para a noite de hoje. A Luz da Oração, de Francisco Cândido, todos do Chico. Pontos e Contos e Reportagens de Além Túmulo. As 3 obras que embasaram a nossa fala de hoje. Não sabemos, a história não relata quais as crianças, quais foram as pessoas, todas as pessoas que tiveram esse contato com Jesus, mas pode-se imaginar as sensações que essas pessoas tiveram nesse contato com o Mestre. Porque no contato que a gente teve poucas vezes com o Chico, quem teve sabe o que eu estou falando, o contato que a gente tinha com o Chico, o quanto ele nos passava só pela presença de energia, de otimismo, de vida. Chico, com todo respeito, embora a gente saiba também que ele está muito à nossa frente, mas não tanto quanto Jesus. E se Chico já nos passava isso, imaginemos o Cristo. O que as pessoas devem ter sentido, até aqueles que o perseguiam ficavam muitas vezes sem ação. Embora fossem perseguidores, ficavam sem ação, porque a energia que ele exalava era de muito amor. Emiliano Jardim é uma história deste senhor que sempre teve ideias materialistas. Casou-se, um casamento muito rico, muita pompa, mas passados alguns anos, a primeira decepção, aliás, grande decepção, a perda de um filho. E aí, diante da dor intensa, é quando chega o inverno. Acho que foi o último tema, né? Foi aqui que eu falei sobre as estações da vida, né? Quando chegam os invernos da vida, a dor, aí nós recorremos à religião. Por isso o apóstolo Paulo já dizia: busquemos a força, o amparo, antes que chegue o inverno. Emmanuel, inclusive, reforça isso muito bem. Busquemos a força, a religião, acima de tudo a religiosidade, antes da chegada do inverno, antes das dores, antes da velhice. E este irmão
com a chegada desse inverno, ele busca a força necessária, torna-se católico. Porque o padre lhe doou um livro que fez modificar as suas estruturas mentais. Ele deu um passo, ele estabeleceu esse contato com Deus. Porém, passado um tempo, ele começa a ter atritos dentro da própria igreja, porque nós sabemos que o ser humano é imperfeito. Não é porque estamos na casa espírita, ou no templo evangélico, ou na igreja católica, que nós vamos ter uma atitude cristã 24 horas por dia, todos os dias. Aí nós já seríamos perfeitos e não estaríamos aqui. Então, diante das mazelas humanas, das imperfeições, ele começou a ter atritos. Foi para um templo evangélico, abraçou a religião novamente e começou a criticar os católicos. Ficou ali algum tempo, novamente os atritos. Aí ele conhece a doutrina espírita. Aí a gente pode pensar, agora ele vai dar um salto significativo. Infelizmente não, porque ele poderia ter se encontrado perfeitamente na igreja católica ou na igreja evangélica. A questão está na transformação moral, não é o rótulo. No templo espírita, com as lições recebidas, com os livros, ele começa a supervalorizar a mediunidade e cobrar dos espíritos soluções mágicas. Ele não absorveu verdadeiramente a doutrina. Porque é diferente, estar na casa espírita é fácil, mas interiorizar a doutrina espírita, que é o processo ideal, é o mais complexo, é o mais difícil para todos nós. E ele continuou tendo os seus atritos. Claro, durante todo esse tempo ele foi passando por outras dores. Perdeu a esposa, perdeu amigos. E aí, numa noite de Natal, sentindo uma solidão imensa, ele resolve se suicidar. E eu vou pedir licença e ler um pequeno trecho em que se fala dessa busca do nosso irmão pelas portas da morte, né? Tentando encontrar ou a paz tão sonhada que ele jamais encontraria. E antes de consumar o erro extremo, ele pensou naquele Jesus que restituíra a vista aos cegos, que curara os leprosos. Ele pensou em toda a mensagem do Cristo vivenciada. Era um momento crucial na sua vida. E aí, uma voz doce falou à sua consciência: Emiliano, há quanto tempo eu buscava encontrar-te, mas sempre me chamavas através dos outros, sem jamais procurar-me em ti mesmo. Dá-me a tua dor, reclina a cabeça cansada sobre o meu coração. Muitas vezes o meu poder opera na fraqueza humana. Raramente meus discípulos gozam o encontro divino fora das câmaras do sofrimento. Olha, raramente meus discípulos gozam o encontro divino
fora das câmaras do sofrimento. Quase sempre é necessário que percam tudo a fim de me acharem em si mesmos. Ele precisou perder tudo, e é nesse momento de grande dor, quando ele está prestes a cometer um ato da mais extrema violência, que é a ação de tirar a própria vida. Tenho um santuário em cada coração na terra, mas o homem enche esse templo divino de detritos, ou levanta muralhas de incompreensão entre o seu trabalho e a minha influência. Não te rebeles contra o sofrimento, que purifica. Aprende a deixar os bonecos a quantos ainda não puderam atravessar as fronteiras da infância. Olha, aprenda a deixar os bonecos a quantos ainda não puderam atravessar as fronteiras da infância. O que significa isso? Que nós, embora adultos, continuamos a valorizar bagatelas, aquilo que verdadeiramente é insignificante para a vida. Continuamos a valorizar bonecos. Nós não amadurecemos, nós não valorizamos a vida verdadeira, não valorizamos o sentimento que nos eleva, que é o amor, e ainda damos guarida a sentimentos tão pequenos, de revolta, ciúmes, rancor, orgulho, egoísmo. Sabe com quem está falando? A gente ainda ouve isso. Sabe com quem você está falando? Que pena a gente ainda ouvir isso, né? Pobre daquele que diz: sabe com quem você está falando? Ele pode ter até o título de doutor, adquirido nos bancos escolares, mas falta-lhe a verdadeira sabedoria, que é a do amor, a da caridade, da benevolência, da compreensão, para aceitarmos as pessoas como elas são. Aceitar as pessoas como elas são. Não é aprovar o erro do outro, não é isso. Mas é abraçar aquele que erra e tentar ajudá-lo, não com críticas felinas, mas com gestos de amor, de compreensão, tentando reerguer aquele que caiu. Porque a nossa atitude, na maioria das vezes, é de empurrar para um buraco ainda mais profundo aquele irmão que erra. E nós nos esquecemos que, se tivéssemos pisando nos mesmos caminhos que ora ele pisa, talvez agíssemos da mesma forma, ou até pior. Porque nós julgamos o outro da posição em que a gente se encontra, tendo um determinado status social, mas não estamos vivendo a dor daquele irmão para saber o porquê do seu erro. É muito fácil criticar, muito fácil. Isso todos nós fazemos. O difícil é estender a mão àquele que precisa e tentar resgatá-lo. E é o que nós, como cristãos, precisamos fazer. Lembra-te de que, quando criticares teu irmão, também eu sou criticado. Olha, é o próprio Cristo falando à consciência daquele irmão. Emiliano Jardim sentiu que as lágrimas, agora de júbilo e reconhecimento, estavam operando
a grande transformação do homem velho para o homem novo. À sua frente via a imensidade do céu e do oceano. Recordou que não tinha senão escórias de misérias para ofertar a Jesus. Endereçou um pensamento de paz a todos os companheiros do passado. Olha o verdadeiro encontro do nosso irmão Emiliano com Jesus. Todos aqueles irmãos que ele criticara, católicos, evangélicos, espíritas, ele estava agora endereçando a eles um pensamento de paz, não mais a crítica. E começou a compreender que cada um permanecia em sua posição de trabalho e que ele fora o desertor. Ele abandonara todos os templos por onde passara, porque não permitira que Jesus brilhasse no seu coração. Levantou-se, enxugou as lágrimas e retomou o caminho da cidade barulhenta. Emiliano Jardim regressou renovado ao labor do Evangelho depois do Natal diferente. Era um fim de ano, né? Era um Natal, quando a solidão bate mais forte nos corações. E foi nesse Natal específico que o nosso irmão realizou o seu verdadeiro encontro com Jesus. Para finalizar, eu vou fazer a leitura também de uma prece muito linda, que é uma prece de gratidão ao Mestre Jesus. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime de graça da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão nosso de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. João de Deus. Meus irmãos, muita paz aos nossos corações, um abraço fraterno a todos os meus irmãos aqui presentes. Que alegria imensa estar aqui nessa noite, olhando cada um, revendo rostos familiares, né? Porque há quanto tempo eu venho a esta casa que eu já me sinto parte dela, parte desta família. Obrigado e um Natal abençoado a todos. 2012 repleto de paz, de amor, de muita serenidade. Um abraço carinhoso.